Olá, esse é o programa Fé para Hoje, um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Governador Valadares. O nosso desejo é que Deus fale ao seu coração e transforme a sua vida. Quando ouço tua voz, tão suave é me encontrar, dizendo que tu és a paz. Quando brilha tua luz, faz meu coração lembrar do sol da justiça. Jesus, tu és a estrela da manhã, eterna luz a me guiar, esperança de um dia mais feliz, fonte de vida que me faz cantar. Jesus, tu és a estrela da manhã, eterna luz a me guiar, esperança de um dia mais feliz, fonte de vida que me faz cantar. Aleluia, 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 aleluia. Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa. Nós estamos falando sobre vocação e estamos ouvindo pessoas em áreas diferentes. Nós começamos com um pastor, passamos por um psicólogo e hoje nós temos aqui uma outra convidada que é arquiteta e ela vai se apresentar e ela vai explicar um pouco para nós o que ela faz, o que é essa profissão de arquitetura e como ela enxerga a sua vocação ou pelo menos como ela enxerga o seu serviço a Deus naquilo que ela faz. E eu recebo hoje aqui a Luana, né, que é lá da nossa igreja e é esposa de um pastor também da nossa igreja, que já esteve aqui várias vezes. Mas, Luana, eu vou deixar você se apresentar para o pessoal te conhecer, tá bom? Meu nome é Luana, eu sou casada com o reverendo Marcos da Primeira Igreja, sou mãe do Lucas, um neném de 1 aninho, e também sou arquiteta. É isso aí. Eu ia falar Marquinhos, né? O pastor Marcos já esteve aqui várias vezes com a gente. Sim. E é um prazer poder te receber aqui, Luana, e principalmente pra gente falar sobre uma área que eu acho interessante. Eu pesquisei algumas coisas, pelo menos sobre igreja, né? Sobre essa coisa de arquitetura de igreja e tal, mas se a gente conseguir falar sobre isso, a gente fala. Mas na verdade a gente quer focar muito mais na sua vocação e como você enxerga a sua profissão. E pra gente começar a te conhecer um pouco mais, como é que você descobriu na sua vida que era isso que você queria fazer pelo resto da sua vida? Eu acho que eu e a maioria dos arquitetos, a gente começou pelo mesmo caminho, que é, na infância, gostar de mudar a decoração do quarto, de jogar aqueles joguinhos de decoração. Uhum. E ali perdia tempo fazendo essas coisas e com o tempo fui ganhando gosto, né? E até tomar essa decisão de, não, vou fazer uma faculdade nessa área. Só que é totalmente diferente
do que a gente imagina na infância, né? Eu ia te perguntar isso agora, porque é muito mais do que só mudar um quarto, né? Você foi descobrir isso na faculdade ou você descobriu antes, assim, quando você pesquisava? Você nunca pesquisou sobre a profissão? Você já sabia que era isso mesmo? Eu pesquisei, mas eu não tinha muita noção, não. A primeira planta foi um caos, não sabe? Fiz um monte de cômodos amontoados, sem ventilação, sem nada, e na faculdade você vai aprimorando ali. Eu lembro que quando eu tava na escola, eu tinha uns amigos, quando eu morei em São Paulo, eles arrumaram um hobby uma vez que a gente tinha que ficar desenhando carros, né? E fazer estrutura de carro e tal, e depois foi casa, era uma brincadeira assim mesmo, e pra te falar a verdade, eu acho que eu nunca me vi fazendo esse tipo de coisa, que eu nunca fui muito bom assim com desenhos, né? Mas aí, na faculdade, você percebe esse chamado assim pra você como, isso aqui é a minha vocação, já muito antes ou durante a faculdade você tem uma certeza assim mais clara de que é aquilo mesmo? Quando eu entrei na faculdade, no primeiro ano, a minha faculdade fez um passeio em Patinga, lá no shopping. E aí a parte de cima estava tendo uma feira de arquitetura. E aí teve uma exposição específica que me chamou muita atenção, que era um quarto para uma criança autista. E aí a arquiteta estava lá explicando como que isso influenciava na vida daquela criança, como que incentivava, que ajudava na questão do autismo, né? E ali eu já fiquei encantada. Falei, não, eu quero fazer meu TCC nessa área. E aí por muito tempo eu fui pensando nisso, mas com o tempo da faculdade eu fui estudando mais sobre essa área de psicologia ambiental, e aí eu cheguei num tema para o TCC que foi ali que literalmente abriu mais ainda a minha visão sobre a minha vocação na arquitetura, de como que ela influencia, de como que ela ajuda as pessoas, né? O meu TCC na época eu fiz o tema de ansiedade e depressão, como que a arquitetura auxilia nisso. Claro que ela não vai tratar, ela não vai ter nenhuma cura milagrosa, mas ela pode influenciar assim por vários fatores. E aí com o meu tema e com o tema dos meus colegas também, eu pude ver várias formas da arquitetura ajudar a vida das pessoas. Tem até o Eltinho lá da nossa igreja também, que ele fez a arquitetura vernacular, pensando numa forma de construir casas na África com materiais acessíveis para ele, de uma forma, para o pessoal de lá, né? De uma forma que eles conseguissem construir e melhorar a qualidade de vida deles também. Então a arquitetura ela tem várias vertentes que pode auxiliar a vida das pessoas. Isso é uma forma de servir, né? De servir a Cristo e servir ao próximo. É interessante. E você, isso justamente é o que eu ia te perguntar, né? Como é que você vê o que você faz relacionado à questão de vida espiritual? Eu falo de o que o seu trabalho tem a ver com a obra de Deus, assim, no que diz respeito à arquitetura. Você consegue enxergar isso? É como eu acabei de dizer, né? Eu enxergo a arquitetura uma forma de servir as pessoas. E servindo as pessoas é uma forma de servir ao nosso Deus, sabe? Com o meu TCC, por exemplo, eu cheguei a vários projetos. Eu vi por exemplo, acho que em Londres, de um hospital, que os pacientes eles tinham uma cura mais rápida, recuperação mais rápida, eles sentiam menos dor, eles se recuperavam de uma forma bem menos dolorosa do que em comparação aos outros hospitais, por causa da arquitetura, por causa da vegetação que eles tinham ali. A arquitetura também, ela pode influenciar no humor das pessoas, pensando nas cores, pensando nos materiais. Eu acho que o principal é a arquitetura biofílica, que no caso é a vegetação. Deus criou a natureza, mas nós não estamos na natureza hoje, a gente fica muito tempo em ambientes fechados. Isso traz malefícios pra gente, né? Tanto que as cidades com menos árvores têm um índice maior de depressão do que as cidades com mais árvores. Então, a criação de Deus, ela é uma forma de cuidar da nossa saúde mental, da nossa saúde física. Então, eu acho que o principal na arquitetura para ajudar as pessoas é tentar trazer um pouco dessa área externa para a área interna, para melhorar. Principalmente pensando também se você tem a possibilidade de uma vista, paisagem, janela. Na minha casa, eu tenho uma janela com a vista para Ibituruna. E aí, meu escritório ficava ali antes de ter um bebezinho. Então, ali eu trabalhava, eu
conseguia fazer meus projetos, e eu produzia muito mais do que na minha casa antiga, que a minha janela era um muro, nem rebocado era. Então, a gente produz muito mais, sabe? Quando a gente consegue trazer um pouco da criação de Deus. Então, a arquitetura, ela consegue auxiliar em várias áreas, sabe? Não só no mental, mas também no espiritual, na produtividade, na criatividade. Usando todas as técnicas, você consegue servir ao próximo. Sim, por isso que você encontra, assim, hoje em dia, eu acho que a gente vê mais até shopping, hospital, já tem mais áreas, assim, verde, né? Sim. Porque isso já traz essa proximidade com a criação, né? Vamos dizer assim. Muitos prédios corporativos também têm trazido, porque influencia muito no trabalho, sabe? Influencia muito, assim, na criatividade, né? A pessoa, ela consegue produzir mais. Fizeram esse teste de pessoas que trabalhavam num ambiente com janelas, com as vistas bonitas, com plantas dentro do ambiente, e como que isso fazia elas renderem mais, produzirem mais, terem mais criatividade, e isso melhorar o desempenho nas profissões, né? Eu inclusive, a minha sala, né, onde eu fico, eu tentei fazer o mais aconchegante possível para mim, entendendo que aquele era um ambiente que eu gostaria de ficar. Aí um tempo atrás fui visitar um escritório e eu achei o escritório muito para baixo, assim. Aí eu pensei, falei, meu Deus, como que minha sala é muito melhor do que aqui? E mesmo que com uma vista para uma janela, de frente para Ibituruna, né? Pra gente que mora aqui em Valadares, é um conjunto, né? Mas a janela do escritório fechada, em vez de aproveitar a vista, e eu senti, assim, uma sensação ruim por ser... Parece que tá faltando alguma coisa, né? Que traga algo pro ambiente de beleza, né? De estética, que é importante também, né? Sim. A arquitetura, ela influencia tanto, assim, nos sentimentos. É claro que dosando, né? Não só uma paisagem vai funcionar, igual você falou ali, mas todos os detalhes. Por exemplo, as cores, elas influenciam muito. Tem cor que ela é feita para acalmar, tem cor que é para incentivar a curiosidade, a criatividade, tem cores que elas são mais quentes, é para abrir o apetite, restaurantes costumam usar. E tem o vermelho, que ele tem vários significados, mas ele também pode despertar a ira, a raiva. Tem um filme chama Deserto Vermelho. No refeitório onde os atores eles se alimentavam ali, eles pintaram ele todo de vermelho por causa do filme. E o pessoal começou a ficar bravo, começou a ter briga, ficar aquele clima. Só depois que eles pintaram e tiraram a cor vermelha que as coisas começaram a fluir, sabe? Eu sabia que o vermelho tinha esse... Mas aí tem que saber dosar, como eu falei, porque ele desperta o apetite. O McDonald's é vermelho, só que é o excesso. Não é porque eu vou ter um quadro vermelho na minha casa que eu vou ficar irado. Outros fast foods têm cor vermelha, né? Cores quentes normalmente são mais usadas na questão da alimentação. Mas aí é pensando no excesso, por isso que é o conjunto. Não quer dizer que eu não posso usar o vermelho. Sim. O vermelho, em uma pequena proporção, ele pode ajudar na criatividade, principalmente puxando mais para um tom de laranja. Então é saber dosar também as cores. E você falou também sobre a beleza, né? Sobre a estética. A beleza, eu acho que ela é um fator, assim, primordial na arquitetura. Primeiro porque a gente quer um ambiente bonito, aconchegante, mas porque Deus é um Deus belo, a criação dele é bela, e Deus é um Deus de ordem, sabe? Então, com o projeto, com a arquitetura, a gente consegue trazer beleza para os ambientes e refletir, assim, a glória de Deus. Outro ponto importante, você falou do seu escritório, né? Sim. De como que tem a sua identidade. Eu acho que um ponto principal também de um projeto é ter sua identidade. Nos fatores que eu estudei ali no TCC sobre essa área, a identidade era um dos principais também. Não adianta nada eu fazer um projeto maravilhoso que vai me ajudar em todas as áreas, mas não tem minha identidade. Não tem nada a ver com a pessoa, né? Não tem o que eu gosto, não tem nada a ver comigo. Então isso também é um ponto importante, você ter essa sensibilidade de olhar para a pessoa e falar o que ela realmente precisa, o que ela gosta, qual que são as necessidades, qual que é a identidade dessa pessoa. Quando eu fiz, né, o meu espaço, eu fui fazer com as coisas da minha casa, assim, no início. Porque eu pensava, como eu passava muito tempo naquele espaço, eu quero ter um lugar que diz respeito a tudo que eu gosto, né? E que eu veja as coisas e me dê ânimo para ficar ali, que me faça querer trabalhar mais, querer... desempenhar mais ali o meu papel. Inclusive, eu fui aprender mais sobre cores e a influência delas depois. Mas o do vermelho até que eu não sabia isso tudo. Mas é mais tons frios e quentes. Eu mesmo
eu hoje na minha casa, eu prefiro usar lâmpadas quentes. Sim, faz toda a diferença. Porque eu usava sempre cores frias, né? Que é o Aquela cara de hospital. É que é bem comum o branco, né? A gente usar o branco. Aí um dia eu vi alguma coisa sobre isso e eu falei assim, eu tô achando que esse que é o problema que tá faltando na minha casa. E eu troquei praticamente todas as lâmpadas da minha casa por lâmpada quente. Sim. E aquilo fez uma diferença pra mim. Parece que eu tô saindo do trabalho e entrando num lugar mais aconchegante. E você falou muito sobre essa questão do aconchego, do acolhimento, da funcionalidade também e da beleza, né? Que a gente acabou de falar. Isso ajuda também dentro de casa, né? Para as pessoas ficarem num ambiente muito mais familiar do que corporativo, né? Sim. Vamos dizer assim. Não, muito bom, muito bom. A gente tem muita coisa que a gente tem dentro da sua área aí. E desafios, Luana. Você, além de tudo, ou acima de tudo, você é esposa e mãe. Como é que é hoje para você desempenhar o seu trabalho e ainda cuidar de todo o resto na sua vida? Como você disse, é um desafio. Muitas coisas, né? Mas eu entendo principalmente da hierarquia, propósito de Deus para minha vida, né? Eu vejo que o cuidado com a minha família, no meu papel de mulher, é o principal. Então eu sei dosar as quantidades certas para cada área, porque eu preciso desempenhar um papel, ter um bebezinho em casa, eu tenho um marido, então para mim eles são a prioridade. Então eu diminuí meu tempo de trabalho, sabe? Eu não pego tantos projetos mais e me adequo à minha realidade. Daqui a pouco eu sei que isso vai mudar, que é só uma fase também, porque ele ainda é pequenininho, daqui a pouco ele tá indo pra escola, eu consigo trabalhar mais. Sim. Então são as fases, né? É saber as prioridades, saber o que Deus quer pra minha vida. Eu sei que agora eu sou muito mais importante na minha casa, cuidando da minha família, do que num escritório. Mas nem por isso eu preciso abandonar uma coisa ou outra, né? Então é saber dosar, saber a hora certa pra tudo mesmo. E hoje o seu trabalho é mais online ou você ainda precisa ir nos lugares? Porque eu sei que eu tenho uma cunhada que é arquiteta e eu sei que tem hora que ela precisa ir no lugar para poder fazer as medidas e tal. Sim. Ou você tem se dedicado mais ao trabalho, o home office? Eu trabalho home office, mas eu faço das duas formas. Eu pego projetos à distância, fiz um projeto mesmo recentemente em Belo Horizonte, que a pessoa me passou as medidas de fazer reuniões online e aí do meu computador ali mesmo e conversando com essa pessoa a gente resolvia tudo. Mas quando eu faço projetos na minha cidade, aí eu vou lá, tiro as medidas, mas mesmo assim não tem essa necessidade de tantas vezes, né? Mais marcar uma reunião ou outra e fazer esse levantamento mesmo. Mas dá pra fazer das duas formas. E eu tô perguntando isso porque o trabalho online, apesar a gente pensa no home office, parece que é uma coisa mais suave, mas não é. Porque eu sei que na internet, essa vida digital tem muita pressão, né? Sim. Você sente essa pressão no seu dia a dia com relação à sua profissão, à sua produtividade, ou você consegue balancear isso também? Porque eu sei que toda a parte do digital acaba pesando muito sobre a gente também, né? Sim, é difícil a gente dosar, né, essa questão da produtividade, mas eu tento sempre seguir o que eu falei sobre a questão das prioridades, né? Eu sou muito metódica com horários, eu faço planilha para tudo, então eu tento sempre botar um horário, não, esse período aqui é o que eu vou fazer, vou trabalhar e aí nesse tempo eu não vou pensar em mais nada, mas eu tenho o meu tempo para fazer as outras coisas. Antes de ter esses métodos, eu ficava perdida. Meu Deus, eu preciso produzir, eu preciso arrumar casa, eu preciso fazer isso, como é que eu vou dar conta de tudo? Mas aí eu comecei a sentar e falar, não, vou anotar aqui. Eu vou ter tantas horas por dia por isso, tantas horas, e colocava despertador, vou acordar tanto, tenho tantas horas para escovar dente, tantas horas para almoçar, tantas horas para trabalhar, e me ajudou, sabe? Para algumas pessoas ficam meio que malucas com o despertador tocando o dia inteiro, mas para mim foi muito bom, porque aí eu consegui ver e falar, não, agora eu tô aqui só para fazer projeto, eu não vou me preocupar com casa, não vou me preocupar com as coisas externas. Então, saber que eu tinha um tempo para cada coisa me ajudou muito, inclusive na faculdade. Você vai para qualquer área, no início da faculdade eu ficava maluca, como que eu vou dar conta de tanto trabalho, tanto projeto? Eu comecei a usar a agenda e anotar, não, tantas horas para fazer tal trabalho, tantas horas para estudar para tal prova, aí eu vi que dava tempo e ainda dava um tempinho para respirar. E aí eu comecei a ficar mais tranquilo.
Eu fui aprender depois a fazer isso. Eu lembro que as pessoas falavam assim, ô pastor, compra uma agenda. Aí eu fui lá e comprei a agenda. Aí a pessoa falou assim, mas... Aí eu esqueci algumas coisas, a pessoa falou assim, ô pastor, mas você não comprou a agenda? Eu falei, eu comprei, eu só esqueci de anotar na agenda. Hoje é mais fácil, tem e olhar na agenda, aí eu vou pro celular. Hoje me ajuda demais, né? Que tem eu uso o meu Google Agenda, né? Pra fazer as coisas. E eu entendo, assim, eu acho que essa questão, a internet pede muito da gente produtividade, e se a gente não souber balancear, a gente fica assim... maluco, né? Com essa sensação de que a gente acha que tá todo mundo fazendo muito mais do que a gente e que eu tô ficando pra trás. Dá essa impressão mesmo. Aquela sensação de que eu tô por fora, né? De que... Mas ninguém sabe o que tá acontecendo por trás da vida daquelas pessoas também. A gente acha que é tudo maravilhoso pra todo mundo e não é, né? Aquilo é uma fatia da realidade, né? Eu falo pro pessoal, gente, a internet é uma fatia da realidade. Não é a realidade final. A gente mostra na internet o que a gente quer, né? Às vezes o projeto tá lá lindo e maravilhoso, mas ninguém sabe como foi chegar até ali, né? Exatamente. E às vezes o projeto lindo e maravilhoso não é um projeto funcional, não é um projeto pensando naquela pessoa, mas o render, que é aquela imagem que vai pro Instagram, às vezes a pessoa é fera no render, mas aquilo ali não é o que ela precisa. Na hora de detalhar, na hora da obra, na hora do vamos ver ali, aí o projeto é um caos. Então não é só essa parte bonitinha também. A internet, a gente tem que tomar cuidado com ela. Ô Luana, a gente tem... o nosso tempo aqui, ele é reduzido porque a gente tem... Mas acho que a gente conversou um monte de coisa, a gente conversou até sobre cores aqui. Eu acredito que você vai ajudar muita gente nesse sentido. Mas pensando nessa ajuda, nesse encorajamento, pode ter muita gente assistindo você hoje e cogitando fazer o que você faz. E você formou quanto? 2022. 2022. Você tá aí com pelo menos uns 3 anos já de formada. Que conselhos você daria a pessoas crentes que estão te assistindo hoje, que entendem que o seu trabalho e a fé, elas têm uma relação ali, de que elas estão servindo a Deus naquilo que elas fazem, de que elas têm que entender, né, essa cosmovisão e perceber que pelo fato delas não serem missionárias ou outra coisa, não significa que o trabalho delas não é para a glória de Deus. Que conselho você daria para uma pessoa que hoje quer fazer o mesmo que você e encontrar propósito nessa profissão que você exerce hoje? A gente tem muito essa mania de separar, né? Missionário e pastor é uma profissão que glorifica a Deus e o resto não. Mas onde os missionários e os pastores morariam? O que as pessoas comeriam se não tivesse os agricultores? Então toda profissão ela tem a sua relevância e ela tem seu papel importante, né? E eu daria vários conselhos. Um deles é estude bastante, se dedique, saiba que você não depende daquela profissão, você depende de Deus. É Ele que te coloca em um lugar, é Ele que te tira, é Ele que te sustenta. Então, dê o seu melhor, mas é Deus que cuida da gente. E o seu propósito você vai encontrar no decorrer do caminho. Você vai ver como que a arquitetura ela pode ajudar as pessoas, como você pode servir a Deus com a arquitetura. E o fardo fica mais leve, né? Quando você consegue enxergar esse propósito na sua profissão. Não é mais tô fazendo por fazer, tô fazendo para pagar contas, mas é para glorificar a Deus, sabe? E tudo na nossa vida a gente precisa ter esse olhar. Como que eu glorifico a Deus fazendo algo por mais simples que seja? Amém. Para te achar, a pessoa para te encontrar no Instagram, como é que ela faz? Luana Marques Arquitetura, vai me encontrar lá. É isso aí, vai encontrar os seus projetos e vai conseguir falar com você. Sim. Quem sabe alguém quer ouvir mais alguma coisa aí de você, né? Que Deus te abençoe, viu, Luana? Amém. Muito obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço. E quem sabe numa próxima a gente volta, a gente traz o Elton junto, a gente fala sobre arquitetura de igreja. Sim, Por que as igrejas mudaram né? de coisas? E tem muito assunto para falar da história da arquitetura. Pois eu tava vendo isso na internet e a gente vai percebendo, mas a gente não fala, né? As igrejas tinham mais formas, né? Sim, inclusive... E hoje tá tudo quadrado. Quem entra nessa área da arquitetura sempre me pergunta, mas você gosta de cálculo? Tem cálculo, mas tem muito mais história do que cálculo. Porque a gente precisa conhecer, principalmente das igrejas, a gente estuda muito igreja, a história das igrejas, como
como é que elas foram se desenvolvendo, por que é assim hoje, por que era assim no passado. Então a gente estuda muito essa área na faculdade. Quem sabe numa próxima vem vocês dois, a gente só fala sobre isso. Por que as igrejas saíram de tão belas para igrejas retangulares, quadradas e por aí vai, né? Luana, muito obrigado mais uma vez. Deus te abençoe e a gente se vê numa próxima, se Deus quiser. E você ficou com a gente até aqui. O meu agradecimento também a você e eu te espero no nosso próximo programa. Um grande abraço e até lá. Se você deseja entrar em contato com a nossa igreja, é muito simples. Basta enviar uma mensagem para o nosso número de WhatsApp. E se você está assistindo o nosso programa pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Assim, o nosso trabalho pode chegar a muitas outras pessoas. Que Deus te abençoe e até a próxima!